Olá, tudo bem? Eu sou o Danilo Rocha da polarrefrigeração.org e hoje eu vou te dar uma dica importante sobre eletrodomésticos. Hoje nós estamos aqui com a lavadora Colomark 11 kg, certo? Onde eu vou estar te explicando passo a passo como funciona o conserto da placa dela e como é o funcionamento da lavadora, certo? Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever em nosso canal aí, entendeu? Curte aí rapidinho, não demora nem um segundo. Curte aí, toca no sininho, entendeu? Que toda vez que eu lançar um vídeo novo, certo? Você será notificado. Você será o primeiro notificado a receber o vídeo, certo? Assim, então, vamos dar início. Então é isso, pessoal. Vamos dar início aí, entendeu? Ao curso ali, certo? Ao vídeo aula ali, né? Essa é a lavadora, certo? Colomark de 11 kg, a LCA11, certo? Eu desconectei a placa dela aqui, ó, certo? E conectei uma outra, certo? Deixa eu só te mostrar a placa da Colomark, né? Para quem nunca viu, né? Nunca pegou uma máquina dessa, essa placa ela é acoplada à interface junto com a potência, certo? Percebo que eles fabricaram de um lado a potência da placa, certo? E o outro lado, na superfície, é a interface, certo? Que assim, ó, tem já seus joysticks aqui, né? Para acionar as funções da lavadora, certo? Que seria esses botões ali de cima, certo? Aqui nós temos os triacs, certo? Bomba, drenagem e trava da porta, certo? E mais o que? Desse lado esquerdo aqui nós temos o onde é encaixado o pressostato, né? Ali, certo? Aqui é onde vai ligado, interligado na chave ali da ligação ali, ó, do time, certo? Da chave rotativa, né? Então vamos dar início, né? O que eu quero aqui apresentar para vocês? Eu quero apresentar para vocês aqui, certo? Como vocês vão, quando vocês pegarem uma placa em curto, como que se testa o triac, certo? Esses triac que sempre entra em curto, porque o que acontece? Quando um triac desse aqui qualquer, certo? Dependendo de qual função ele seja aqui, que ele tem a função de acionar as peças da máquina, certo? Tipo, esse é da bomba, vai acionar a bomba e outras demais peças. Esse é da válvula de entrada de água, vai acionar a válvula de entrada de água e demais peças, certo? Esse aqui é da válvula de amaciante, vai acionar a válvula de amaciante, certo? E assim por diante. Esses dois aqui que ficam, esses que sempre ficam no dissipador aqui de calor, certo? Esses são sempre os triacs da agitação, certo? Do motor. Esses são sempre os triacs do motor, tanto dessa placa, tanto da placa da Electrolux, certo? Eles sempre vão estar conectados. Isso aqui é uma placa da Electrolux. Eles sempre vão estar conectados no dissipador de alumínio, certo? Todas as placas vão ser assim, né? Tanto a da Cons também, certo? Eles sempre vão estar conectados ao dissipador, os triac do motor. Beleza? Ficou entendido até o momento? Então vamos prosseguir, né? O que acontece, pessoal? Eu quero mostrar para vocês, certo? Que quando um triac está em curto, certo? Ele aciona a peça direto, porque o triac ele é tipo uma chave liga-desliga. Quando ele entra em curto, ele faz o quê? Ele faz a peça ficar trabalhando continuadamente, certo? A peça da função dele, como se esse fosse o da bomba, ele ia fazer o quê? A bomba iria ficar ligada direto. Mesmo com a chave, mesmo com a máquina desligada, certo? Se você conectou a máquina na tomada, a bomba iria ativar, certo? Porque o que acontece? Ele entra em curto, então ele fecha os pinos, né? Os pinos que ele trabalha aqui, ele trabalha com 3 pinos, certo? Então o que acontece? Ele vai lá e fecha a chave, e deixa a chave interligada. Quando ele entra em curto aqui o pino principal, ele deixa a chave ligada direto. Então aí o que isso ocasiona? Isso ocasiona que a chave vai ficar interligada direto, certo? Fazendo com que a função da placa, certo? Se funcione intermediário, certo? Continuadamente, sem parar, certo?
Então vamos lá, eu vou te mostrar como fazer o teste desse componente, certo? Com o multímetro aqui, ó, na escala de diodo, certo? Tá aqui, ó, escala de diodo. Vocês vão fazer o que? Vocês vão pegar a ponta de prova, certo? Positiva, encaixar no pino principal, que seria o meio, certo? Aqui, ó. E o outro pino, certo? Vou ver se eu consigo segurar aqui tudo. E o outro pino na chave. Percebo que esse não deflexionou, certo? Ó, veja ali, ó. Ponta de prova negativa nos terminais de saída. Ó, percebo que não deflexionou. Se eles estiverem curto, o que vai acontecer quando você for fazer a medida dele? Quando você conectar quando ele está em curto, o que acontece? Quando você conectar a ponta de prova positiva, certo? Aqui, ó, o chassi dele aqui, que seria aqui, certo? E a outra ponta nos terminais, o que vai acontecer? Ele vai deflexionar e vai marcar um valor ali. Ó. Não pode marcar valor algum quando você fazer esse teste, certo? Quando ele estiver marcando o valor, ele está em curto, certo? Descarte a possibilidade. A mesma coisa funciona com o triac da agitação, certo? Da máquina aqui, ó. A medida é feita o teste é feito na mesma posição, ó, certo? Ponta de prova positiva aqui, certo? Ponta de prova positiva no meio, certo? Ponta de prova nos terminais ao lado. Ele não deve marcar nenhum valor, certo? No multímetro, veja ali, ó. Não pode marcar nenhum valor no multímetro, certo? Vou pegar um triac em curto para vocês verificarem como que funciona, certo? Tá aqui, ó. Este triac ele tá em curto, certo? Esse mesmo aqui. Vou te mostrar ali como fazer o teste, ó. Ponta de prova positiva no meio, certo? E ponta de prova negativa ao lado, certo? Terminal ao lado. Perceba que ele vai marcar o valor, certo? Não pode marcar valor algum. Marcando valor é sinal de que ele está em curto, certo? Ele está em curto, precisa ser substituído. É dessa forma que se testa os dois triac, certo? Então vamos lá para outro componente também que existe nessa mesma placa, certo? E como é medido, né? Vamos lá ver como é medido esse componente. Esse componente aqui, certo? É esse aqui, ó. O LNK. Esse componente aqui. Como é que você vai testar ele? Você vai testar ele da seguinte forma. Na mesma escala, certo? Diodo, certo? Você vai medir o pino dos terminais, certo? Aqui, com o terminal, esse lado deu valor. No outro lado não pode marcar valor algum, certo? Quando você inverter as pontas de prova, certo? Perceba que não marcou valor algum. Se marcar valor dos dois lados, independente do valor que marcar, ele está em curto, certo? Ele está em curto. Se marcar valor dos dois lados, certo? Percebam aqui que eu vou pegar um aqui que está em curto, ó, esse aqui, que é um LNK de uma Electrolux. Veja bem, com as pontas de prova,
certo? Aqui. Vou estar medindo aqui, ó. Uma ponta de prova é nesse terminal, certo? E a outra ponta de prova é aqui, ó, no outro terminal. Uma ponta de prova nesse terminal, outra no outro. Perceba que marcou o valor, certo? 15. Vou virar as pontas de prova agora. Vou botar essa ponta de prova aqui, certo? E essa ponta de prova, e essa ponta de prova aqui, certo? Essa ponta de prova ali, essa ponta de prova aqui, ó, dessa forma, percebo que ele vai marcar valor lá, ó. Não pode marcar valor algum, não pode marcar valor algum, certo? Se ele marcar valor dos dois lados aqui, ó, você virou lá, testou esse lado com esse, certo? Marcou valor, testou esse com esse de novo, inverteu as pontas, né, de prova, testou esse com esse, marcou valor, ele está em curto, certo? Precisa ser substituído. Isso, o LNK é nada mais que um regulador de tensão, né? Certo? Ele funciona como regulador de tensão. Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui? Agora nós vamos ligar a placa, certo? A máquina aqui, certo? E percebam como ela está toda funcionando. Vou ligar aqui. Certo? Ligou. Perceba que ela ligou, ó, a bomba. Ó, barulhinho da válvula de entrada de água, ó. Certo? Estou fazendo barulho ali da entrada de água. Perceba que eu vou desligar ela, a válvula, certo? E a válvula tem que parar, ó. Parou. Ó. Liguei, válvula funcionou. Desliguei, válvula parou. Então o que acontece? Na maioria dos casos, né? Na maioria dos casos, de repente a máquina está entrando água sem parar e a válvula está boa, certo? Isso é um dos transistores, certo? Que está em curto. Vou botar aqui ao lado aqui para ficar melhor de vocês identificar. Ali nós temos 3. Eu tenho aqui um esquema que eu fiz aqui, entendeu? No final, se vocês ficarem aí no final do vídeo aí, se vocês ficarem aí até o final do vídeo, certo? Eu vou estar mostrando esse esquema aqui, ó, que está em minhas mãos, certo? Para vocês saber como eu se identifico com rapidez. E aí vocês que assistem pelo celular, vocês podem fazer um print dessa imagem, né? Ou pode estar salvando aí o vídeo, certo? Para devidos problemas futuros, certo? Porque agora nós vamos fazer um passo a passo mesmo. Beleza? Então, pessoal, agora eu vou estar ligando a máquina para vocês verem que ela está funcionando normal, certo? Liguei, ela está fazendo barulho de encher, né? E aqui, ó, eu botei um fio aqui, certo? Para simular o pressostato, porque eu desconectei a chave do pressostato aqui, ó. Certo? Você vê ali que a máquina está agitando para os dois lados. O que eu quero aqui passar, né? O que eu quero aqui passar? Eu quero passar para vocês isso aqui, ó. Agora, nesse instante, né? Eu vou estar tirando, certo? Percebam que a máquina está funcionando para os dois lados. Eu vou estar simplesmente
dessoldando ali, ó. Certo? E um LNK, certo? Um LNK não, esse aqui é uma, tá dessoldando uma, tá dessoldando. Pois é, pessoal, eu vou retirar, certo? O triac ali da placa do motor, né? De um lado tem dois, eu vou tirar, dessoldar um para vocês verem como é que vai se comportar, certo? Vejam ali, ó, dessoldei, certo? Agora vamos ligar a máquina para ver o comportamento da máquina, certo? Vamos ver o comportamento então da máquina. Ligou, certo? Percebam que ela só vai impulsionando para um lado, ó. Porque era como se o triac tivesse queimado, certo? Percebam ali, ó, certo? Como só de soldeiro da prata, ó, só tá acionando para um lado só. Agora o que que acontece? Eu vou soldar esse LNK em curto, certo? Esse LNK que está em curto com as pontas de fio na placa, para você ver o comportamento que ele faz, certo? Então vamos lá soldar o mesmo lá na placa para ver. O que que vai acontecer? Como esse LNK está em curto, certo? Esse LNK aqui ele está em curto, ele está com o fio aqui soldado, certo? É só para simular um defeito. Então o que que vai acontecer? Quando eu simplesmente, certo, adicionar ele ali na placa, ele vai fazer o que? A máquina trabalhar continuadamente, certo? Sem parar. Beleza? Vamos lá soldar para ver, você verificar. Percebam que o que que vai acontecer, né? Nesse caso aqui, certo? Soldei o LNK ali na placa, ou o triac na placa em curto. Perceba o que que vai acontecer ali, ó, na hora que eu ligar a máquina, certo? Vou deixar ali para vocês verem, ó. Simplesmente a máquina do cliente vai ficar dessa forma, rodando sem parar, certo? Olha lá, ó. E a placa está desligada, certo? Agora eu vou ligar a placa, agora eu desliguei e ela continua rodando sem parar.
certo? Isso é o que acontece se tiver em curto esse LNK do motor. Ficou bem claro aí, pessoal, até aqui, certo? Agora eu vou retirar, certo? Isso sem parar o vídeo. Eu vou retirar aqui, ó, o LNK, o triac da placa, né? Que LNK. Fica esse negócio na cabeça, LNK, LNK, LNK. Certo? E agora eu vou fazer a solda do transistor novamente. O mesmo triac que estava bom. Percebam que agora, aí eu ligar a máquina, ó, liguei, certo? Ó, se eu não acionar ela no botão, ela não vai funcionar continuadamente, ó. Percebe que ela voltou ao normal, ó. Certo? Porque eu soldei lá de volta o triac, certo? Até aqui ficou ok? Agora nós vamos fazer o que? Percebam que ao ligar a máquina ali, ó, ela trabalha normal, certo? Ela tá trabalhando normal ali, né? Vou tirar aqui a chave ali do pré-sostável, certo? Ela começou a encher, só que é o seguinte, certo? Agora eu vou simular um problema num triac que liga a bomba, certo? Que faz funcionar a bomba, o atuador e a chave da tampa aqui, ó, travar, certo? Vou simular um defeito nele agora. Vou estar soldando ele ali agora, certo? Vou fazer um pouco de barulho, né? Porque eu uso uma estação de solda como esta aqui, certo? De celulares, certo? Então vou fazer um pouco de barulho ali. Eu vou tirar esse LNK aqui, ó. Percebam que eu só tirei ele fora, certo? E eu vou soldar agora esse que está em curto. Vejam o que vai acontecer. Fechou? Agora vejam o que vai acontecer, pessoal. Na hora que eu ligar, certo? A chavezinha aqui, ó, que é o... Então, pessoal, voltando aqui, né? Vejam que eu vou ligar a placa ali, ó. Soldei o triac em curto ali, certo? Ali o triac que tá em curto. Percebam que eu vou ligar a máquina agora e a bomba, certo? Ó a bomba, ó, tá vendo? Vai acionar a bomba e a trava da tampa, certo? Certo? Tá funcionando a bomba ali, ó, a trava da tampa. Então assim,
No próximo passo agora eu vou tirar esse aí fora, certo? O triac. E vou colocar o outro novamente, vocês vão ver que vai parar o problema. Então pessoal, é isso aí, ó. Agora eu vou ligar aqui a máquina aqui, ó. Liguei a tomada, certo? Vou ligar a placa agora. Certo? Viu? A máquina começou a encher, ó. Certo? Desliguei. Percebam que não fica acionado a bomba mais. Por quê? Porque eu coloquei o triac que estava bom. Certo? Então é assim, ó. Triac é uma chave abre e fecha, certo? Liga ou desliga, on off. O que acontece? Ela abre a passagem do circuito ou fecha automaticamente com o comando que a placa mandar, certo? Nesse caso aqui, como ela trabalha nas placas aqui, então o que acontece? Ela abre e fecha, certo? Ou liga ou desliga qualquer componente que a placa mandar energia, certo? Se caso um deles entrar em curto, os componentes vão ficar acionados automaticamente direto. Beleza? Então é isso aí. O que eu tinha para passar para vocês era isso, certo? Triac funciona dessa seguinte forma, certo? Então assim, ó, se vocês gostaram desse vídeo aí, adoraram, dá um curtir aqui embaixo, curte nossa página aí, entendeu? Dá um joinha aí, toca naquele sininho. Toda vez que tiver uma nova postagem, vocês vão receber, beleza? Um grande abraço. Beleza? Então é isso. Se vocês gostaram, adoraram, né? Vocês que ficaram até o final do vídeo aí, eu vou estar agora mostrando para vocês o esquema elétrico dela, certo? Aqui é o que eu fiz para identificar melhor o conceito da placa. Vejam aqui, ó. Vou botar aqui em pé, certo? Isso aqui significa o quê? Isso aqui significa aqui, ó, de 1 a 8 significa os terminais ali de alumínio da placa, certo? Então aqui, ó, tá marcando o que cada terminal é. E esses terminais aqui, eles vão interligados no triac, todos eles, beleza? Espero ter ajudado aí. Valeu, galera. Vamos que vamos.